Aleluia! Que o nome de Deus seja santificado e que o reino dele venha aqui na terra como é no céu, alcançando a minha vida e a sua vida e toda a nossa nação. Ele é digno, glória a Deus. Se você tem sentido uma dor, um aperto no seu coração, e isso vem sem você esperar, eu quero liberar cura em nome de Jesus. Crises de ansiedade também. Eu libero cura, eu declaro que Jesus, ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. E também quero liberar uma cura sobre você se tem sentido aqui próximo do teu rim, onde termina o seu tórax. Se você tem sentido dores ali também, principalmente ao se movimentar, eu libero cura no nome poderoso de Jesus. Glória a Deus. Deus fala conosco em sonhos. E foi em 2023 que eu tive um sonho específico que ele entregou para mim o meu propósito nesse sonho. Eu via uma mulher muito ousada, posicionada, conduzindo outras mulheres em uma dança em liberdade, em espontaneidade. Depois eu via no Instagram que tinha uma publicação relacionada ao que essa mulher estava fazendo. Então eu entendi, quando eu despertei do sonho, que eu precisava observar algum convite que viesse. Eu interpretei o sonho e eu entendi que eu iria receber algum convite digital para participar em algo e conhecer essa mulher. E exatamente no mesmo dia eu recebi um convite no período da tarde e eu falei, bom, vou participar, não tenho certeza se é, mas eu vou participar. Quando eu estava participando, eu recebi um download dos céus. É como se o Senhor tivesse lançado uma flecha bem assim na minha face e caído. E eu falei, esta é a mulher do meu sonho. Eu acabei de conhecer quem eu precisava. Deus me apresentou esta mulher. E então começou na minha vida uma sequência de um propósito e um chamado. Querendo mais, se alinhando ao que foi revelado em sonho, alinhando a minha vida a tudo que Deus mostrou. Eu descobri essa mulher, ela tem um curso chamado Movimento Voo e Borboleta, Metamorfoses. Ela também tem um curso Educando com o Espírito Santo. O nome dela é Gisá Batista Jensen. E ela tem sido uma gigante no reino dos céus. Sem demora, eu entendi que eu precisava fazer o curso Educando com o Espírito Santo. E houve um destravar profético na minha vida, onde eu aprendi a ouvir a voz do Espírito Santo de uma forma que sempre foi acessível, mas pelos meus medos, os meus filtros e a minha expectativa de ouvir Deus de uma forma específica, eu acabava não permitindo o fluir dele na minha mente, no meu espírito, em todas as minhas circunstâncias. Passei a viver experiências muito específicas com ele. E o que isso tem a ver com a sua vida? Eu estou liberando este sonho porque eu quero falar sobre sonho nesta live. E eu libero também no nome de Jesus que você tenha sonhos proféticos como eu tive, que vão abrir para você o teu destino, o teu chamado profético, que vão te alinhar no que Deus planejou para você fazer antes da fundação do mundo, porque Deus, ele criou primeiro todas as coisas e ele nos colocou neste lugar. Então que eu e você saibamos que fomos criadas para boas obras, a qual ele preparou antes em Jesus. Não existe esta fala, eu não sei como fazer, eu não consigo fazer, não sou capaz, eu não sou habilitada, porque ele não colocou pessoas habilitadas para fazer o que ele quer que faça. Mas ele criou as coisas primeiro, ofereceu para nós um mundo de forma de servir e falou, você não precisa ser habilitada, você só precisa se dispor, se disponibilizar. O reino funciona assim. Deus não está procurando pessoas prontas, pessoas hábeis, pessoas que saibam fazer. Ele está procurando pessoas disponíveis, corações disponíveis que irão dizer, eis-me aqui, Senhor.
eis-me aqui. Ele chegou a Isaías e disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então, Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim mesmo. Em nome de Jesus. Isso vai começar a acontecer na sua vida. E se você tem algum sonho em específico, você pode compartilhar aqui nos comentários e eu vou ter o enorme prazer de voltar e te responder, falar algo da parte do Senhor sobre isso. É importante nós entendermos que os sonhos, ele não é uma linguagem secundária de Deus. Eu não vou dar muita moral porque Deus, se Ele quiser falar comigo, Ele vai falar de outro jeito. Aí se for um sonho de Deus, então, Ele vai me fazer lembrar. E nós ignoramos a voz de Deus, uma voz específica no sonho. Deus fala conosco em sonho, porque nós estamos dormindo, somente o nosso espírito está acordado. É um momento que não tem ruídos, não tem interferências nesses sonhos. E Deus comunica como uma linguagem também principal, não é uma linguagem secundária. É um encontro com Deus. Os sonhos são encontros com Deus. E talvez você tenha sido uma sonhadora, você tenha sonhado muito e não tenha compreendido os seus sonhos. Aqui na comunidade profética Mais Mulheres, você vai aprender sobre sonhos. Os sonhos, eles geralmente trazem uma mensagem específica para nós. Na maioria das vezes, eles não estão relacionados a pessoas externas, eles estão relacionados à nossa voz, ao que nós precisamos vencer. Eu falo para você como quem vive isso diariamente. Deus me dá sonhos, às vezes eu tenho um desafio na semana para eu vencer, então eu tenho um sonho e nesse sonho eu me vejo ousada, nesse sonho eu me vejo vencendo medos e eu sei que o Senhor está entregando para mim a capacidade de vencer. Mas também existe aqueles sonhos que nós vemos as nossas atitudes moldadas pelo medo em sonho. E aí eu preciso te dizer, é nesse momento que você se posiciona como uma mulher que conhece a verdade e diz para o que você vê no sonho que não é a voz de Deus. E você fala: eu estou vendo vergonha, eu estou vendo medo, eu estou vendo irritação. O que você está vendo desalinhado? Você fala: eu não aceito isso na minha vida. Por que isto acontece, Dani? Nós ouvimos 3 vozes: a voz de Deus, a nossa voz e a voz do inimigo. E isso acontece também em sonho. Em sonho, o inimigo também quer comunicar. E claro, o que você viu ao longo do seu dia, ao longo da sua semana? Que tipo de lugar você frequentou? Tudo isso a gente deve prestar atenção, porque nós somos portas espirituais. A Bíblia é clara em dizer: os nossos olhos, eles são lâmpadas para o nosso corpo. É a lâmpada. Por onde que eu acendo o meu corpo? É pelos olhos. Eles iluminam. Se os seus olhos forem bons, a Bíblia fala, tudo em você será bom. Mas se eles forem maus, tudo em você será maus e grande será essas trevas. Precisamos prestar atenção. Então, eu estou falando sobre sonhos porque eu creio que Deus ele vai aumentar agora esse contato dos filhos dele com os sonhos, porque Joel 2 diz que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, terão sonhos, visões, eles terão encontros com Deus, eles serão marcados por uma visitação do próprio Deus. E havendo sonhos, precisa haver quem interprete. E você pode recorrer a pessoas que sabem interpretar sonhos. Daniel disse: a Deus pertence a interpretação, ao Espírito Santo de Deus. E eu quero te falar, o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. E ele quer te fazer frutificar exatamente em interpretar os teus sonhos. Mais que isso, você pode ser aquela que vai interpretar sonhos a outras pessoas. O Espírito Santo, ele é fiel. E eu também quero te abençoar com essa convicção, porque no interpretar sonhos, quando eu comecei a aprender um pouco mais sobre isso, porque não existe os que sabem interpretar sonhos e os que não sabem. Existem aqueles que entenderam, entenderam o quê? Eu sou uma com Deus, o Espírito Santo habita dentro de mim, é o que eu estou te falando. Entenderam isso e começaram a dizer: tudo bem, Espírito Santo, você está aqui, você habita dentro de mim. E o que você quer me falar sobre esse sonho? E começou
comecei a perguntar qual era o elemento, o que ele estava falando sobre aquele elemento, sobre aquele sentimento. Então eu comecei a caminhar nisso com mais facilidade. E você também. A mesma coisa o Senhor deseja para sua vida. As coisas sobrenaturais, elas devem ser naturais para mim e para você. Porque nós somos mais sobrenaturais do que naturais. Primeiro as coisas acontecem no reino dos céus e depois elas acontecem aqui na terra. E por isso a oração de Jesus é: venha o teu reino aqui na terra como é no céu. Glória a Deus. E nos céus tudo funciona perfeitamente. E aqui na terra, o Espírito Santo de Deus, ele é posicionado para remover toda disfuncionalidade. Tem disfuncionalidade na sua vida? O Espírito Santo está pronto. Ele está esperando o seu convite para dizer: Espírito Santo, me ensine. Glória a Deus por essa verdade. Como eu disse, são 3 vozes que nós ouvimos nos sonhos também. E o sonho, ele é uma linguagem primária de Deus, ele não é uma linguagem secundária. E eu oro para que você comece a dar mais atenção aos teus sonhos. Quero abrir com você no livro de Gênesis, no capítulo 28, no verso 12, onde nós vemos ali uma história onde Jacó teve um sonho. E nesse sonho, ele nos dá uma instrução. E é a mesma coisa que eu creio que profeticamente o Espírito Santo de Deus e os anjos ministradores vão estar fazendo na minha vida e na sua vida. Gênesis 28, 12 diz assim: e teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de vocês e de sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, onde quer que vá. E eu o trarei de volta a esta terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Olha a voz de Deus nesse sonho. Você pode pegar uma referência muito clara. Deus se apresenta no sonho. É isso que ele faz. Em sonho ele apresenta a voz dele, a característica dele, o caráter dele. E em sonho o Senhor entrega promessas para nós. E foi o que eu disse. Ele me entregou de uma forma profética o propósito para a minha vida. E aqui ele também está falando com Jacó. Jacó, a sua descendência, todos serão abençoados. Glória a Deus por isso. Jacó, quando desperta do sonho, ele diz: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Então ele teve medo e disse: temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Jacó despertou dos sonhos e reconheceu Deus ali. Então você também, ao despertarmos do sonho, reconheçamos Deus ali. Mesmo que você possa ter tido algum sonho que fala assim: esse sonho está tão estranho, não parece que foi Deus. Eu tenho sonhos que são muito estranhos. E Deus tem sempre uma mensagem naqueles sonhos relacionado à minha vida, à minha história, medos que eu preciso vencer e coisas que Ele está trazendo para que eu avance, para que eu faça parceria com Ele, como este sonho que eu relatei, faça parceria com Ele e então eu traga os céus aqui para a terra. Neste sonho que eu compartilhei, aconteceu nele o que é necessário acontecer em cada sonho. Por quê? Porque o sonho ele tem a revelação que vem do próprio Deus. Ele tem também a instrução, o que você está tirando de mensagem daquele sonho. E ele tem também a aplicação. A revelação, sendo um sonho específico de Deus, é o conteúdo do sonho. A interpretação é você fazendo parceria com o Espírito Santo e entendendo o que ele está falando a respeito da sua vida. E a aplicação é: eu preciso tomar uma atitude sobre este sonho. No meu caso foi: eu vou ficar atenta a alguma chamada, a algum convite que eu vou receber de algo digital, que vai ter aí uma mulher, algo nesse sentido, porque Deus tá pedindo isso para mim. E eu fiquei atenta, como eu disse, eu recebi um convite naquele dia e eu decidi participar. Deus tinha me falado alguma coisa? Participa. Na hora eu escutei a voz dele falando para mim: participa, Dani, porque você vai receber o que precisa nessa live. Não, eu não ouvi a voz dele falando assim, mas eu tive uma convicção, uma certeza que eu devia participar daquela live. Eu estava me inclinando, eu estou
pedindo para você fazer a mesma coisa. Se inclina ao que Deus tem comunicado em sonhos, porque os sonhos, eles são uma linguagem de Deus muito ativa. E ele fala bastante ali, Deus, ele tem uma mente diferente da nossa. Vamos lá ler Isaías 40, que também vai falar um pouco da mente do Senhor, porque em sonhos Deus está comunicando a mente dele, os planos e os pensamentos dele. Ele está nos chamando para pararmos de olharmos nossas circunstâncias, nossos desafios e olharmos ao que ele está comunicando. E então trazermos à existência o que não é, como se já fosse. E também em sonho, Deus, ele vai trazer até curas emocionais. Eu tenho experiências de curas emocionais em sonhos que Deus trouxe. A mente dele é compartilhada comigo e com você. Então, a partir do verso 12, diz assim, Isaías 40, a partir do verso 12. Quem mediu as águas na concha da mão? Ou com palma definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo? E quem lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento? Ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Até aqui. O Espírito Santo de Deus, a ele pertence a interpretação dos sonhos. A ele também pertence todo o direcionamento. Eu vivi romperes na minha vida, na maternidade. Eu deixei de ser alguém que não sabia como que Deus falava, que não entendia até este viver sobrenatural e profético. Um Deus que cura. Eu comecei liberando cura aqui nessa live, porque eu vi perna crescer, eu vi pessoas com dores e as dores indo embora. Pessoas, mulheres e homens, mas em específico tem este caso, uma mulher que ela não estava conseguindo levantar o braço dela, e em uma oração eu vi ela levantando aquele braço e começar a dizer, não tem mais dor, Deus, ele é o mesmo, ele continua curando, ele é Jeová Rafa, ele cura. Como alguém que tem visto romperes e vivido isso também nessa linguagem de sonhos, eu estou dizendo para você, se incline a isso. A mente de Deus, ela não é como a minha mente e nem a sua mente. Olha aqui o que fala, quem mediu a água na concha da mão? É interessante, porque às vezes nós vemos uma linguagem do Senhor em sonhos tão diferente. A mente dele, ela é tão criativa. E a menção aqui é na concha da mão, Rabaquetete. Coloca o Espírito Santo como aquele que conhece a quantidade de água que tem no oceano, como que se fosse na concha da mão dele. Que grandeza! Com palma definiu os limites dos céus. A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo? Ninguém, a gente já responde aqui. E que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Em sonhos, Deus está nos ensinando o conhecimento dele, o caminho da sabedoria dele. Que verdade pontual para a nossa jornada. Aqui nessa comunidade, você vai aprender a ser uma mulher liderada pelo Espírito Santo de Deus. Você vai caminhar na sua vida com os frutos do Espírito Santo. Sabe? Eu vou abrir um parênteses aqui, específico, que não tem a ver com os sonhos. Mas quando nós comunicamos dessa forma, eu não sou paciente, eu não tenho paciência. E a gente comunica muito isso às crianças, aos nossos filhos. A gente fala, eu não tenho paciência com você mais, eu estou sem paciência com você. Inclusive, eu já fiz muito isso. Você está declarando sobre a sua vida, profetizando sobre você, o que você quer ser. Mas eu sei que lá no fundo do seu coração, você quer ser aquela mulher, aquela mãe totalmente paciente, assim, ó. Totalmente plena, usufruindo do que você já planejou antes, como que seria a tua maternidade, não é? Então, em nome de Jesus, eu quero orar com você e eu quero cancelar, Pai, eu quero cancelar esses decretos que saíram dos nossos lábios, onde nós profetizamos, Senhor, e o império das trevas ouviu isso, e isto foi porta
para que exatamente a impaciência entrasse na nossa vida. Então, nos perdoa por fazermos parceria com isso, em nome de Jesus, Pai. A gente quer se arrepender e declarar que nós somos pessoas pacientes, nós somos mulheres cheias do fruto do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu estou falando para você que o Espírito Santo de Deus, nós acabamos de ler aqui, ele é aquele que tem todo o conhecimento e ele tem os frutos para que a gente usufrua, faça parceria com os frutos dele, trazer o que não existe dentro da nossa casa, nossa realidade, para que passe a existir. E no nome de Jesus nós estamos quebrando agora todo o poder que as nossas palavras deram à falta de paciência, à irritação, à briga, à confusão, e declarando na nossa casa e no nosso lar tem os frutos do Espírito Santo de Deus. Pois ninguém conheceu a mente do Senhor, ninguém o instruiu, ninguém foi conselheiro do Senhor. E aqui a palavra segue dizendo: na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde, para eles são como o pó que resta na balança. Uma gota que sobra do balde, o pó que resta na balança. As ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. Deus é grande. Os pensamentos dele são mais elevados que os nossos pensamentos. E o convite dos céus é: sobe aqui e conheça os meus pensamentos. Gênesis 28:12. Ele sonha e ele vê uma escada com anjos de Deus subindo e descendo. E ele vê o próprio Deus comunicando a esse. Eu quero te dizer que é nisso que nós vivemos. Os céus abertos, os anjos de Deus subindo e descendo. Então eu e você temos todos acesso. Hebreus vai dizer: com ousadia nós vamos entrar no trono da graça. Com ousadia. Esse lugar que foi conquistado por Jesus Cristo para mim e para você. Essa é a nossa realidade. Nós temos céus abertos, nós temos revelações. E o Senhor, Ele tem prazer em comunicar a vontade dEle para nós. Para que nós descobramos o que Ele está falando. Sabe, interpretar sonhos. Prestar atenção no que Deus está falando, mesmo que no começo você não entenda. Mas se inclinar a isso. É como se Jacó sonhou e ele entendeu. Quão temível é este lugar, é Deus quem está falando. Nós vemos Moisés que viu a sarça queimar e ele fala: eu vou me inclinar para isso, porque eu estou vendo que essa sarça está queimando, mas ela não está se consumindo, ela está com um fogo vivo nela. Então a gente precisa se inclinar. Deus comunicou em sonho? Busque entender o que Deus está falando ali. Deus comunicou de alguma outra forma? Busque entender o que Deus está falando ali, porque Ele revela para que você usufrua. Tua identidade profética, mulher, está em Provérbios, que diz assim: assim como o homem imagina em sua mente, assim ele é. Deus deseja que a gente comece a imaginar, a enxergar aqui na nossa mente. E os sonhos, eles acontecem na nossa mente. Deus comunica ali por isso também, para que a nossa vida seja alinhada à mente poderosa e única dele, como nós acabamos de ler. E também fala em Provérbios que a glória de Deus é ocultar certas coisas e a glória de reis é descobri-las. E a Bíblia nos chama de reis e sacerdotes, no feminino rainhas e sacerdotisas, diante do próprio Senhor. A nossa glória é descobrir. Entenda que todas as vezes que você se inclinar a prestar atenção no que Deus está falando e mostrando, você está caminhando na sua identidade profética de gloriosa, de rainha e sacerdotisa do próprio Deus. Os céus têm expectativa para isso. Deus tem expectativas para isso. E se você não é inscrito no canal, eu te peço, se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo também. Se você tem um sonho, compartilha. Se Deus falou com você de alguma outra forma, também escreva nos comentários. Você é aquela que transforma a cultura do seu lar. E mais que isso, você pode transformar uma cidade, você pode transformar um estado, você pode transformar uma nação. E não é demais para você e nem para mim.
toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus por este tempo que nós estamos aqui juntas. Pai, essas mulheres, Deus, eu quero declarar que elas estão com os pés delas firmados na rocha, como o Salmo 40 diz. Me firmou com os pés numa rocha, e pôs em meus lábios um novo cântico, Senhor, é isso que eu declaro sobre elas, este novo cântico, e que muitos verão, Senhor, muitos verão e muitos temerão e louvarão o seu nome por conta da vida dessas mulheres, Deus, em nome de Jesus. Eu abençoo você.